Pronto. Já pus para gravar o outro, tá? Tá. No livro Céu e Inferno, de Kardec, nós estamos no capítulo 4, Inferno, no segundo parágrafo do item 10, certo? Segundo parágrafo do item 10, que Sim. fala assim, comovido, né? Exatamente. Lembra do que Comovido trata... diante de tal espetáculo. De que trata esse capítulo? Primeiramente, a gente estudou sobre as intuições das penas futuras, que o homem, durante toda a sua história, ele inferiu que a vida futura seria uma função da vida praticada quando encarnado, do bem ou mal praticado aqui. Ele teria gozo, né? Ou ele teria penalidades em função do que ele praticou. E inferiu que esse bom estado ou esse mau estado seria um agravamento do que ele próprio vivia de bom ou de mal aqui na Terra. E com isso surgiram as ideias dos infernos, que é o capítulo que nós estamos estudando. E no segundo item, Allan Kardec vai comparar o inferno pagão, dos povos pagãos, dos gregos, dos romanos, com o inferno dos cristãos. E vai dizer que o inferno dos cristãos é cópia do inferno dos pagãos, que tem muitas semelhanças, né? Ambos foram cantados pelos poetas, o pagão um pouco mais, né? O Homero, com o Virgílio, mas o inferno cristão também teve os seus poetas, os seus cantores. Outra semelhança, em ambos, tem o fogo como suplício, e é um fogo que não consome, certo? Ambos estão localizados dentro da Terra, né? Mas tinha uma diferença. O inferno pagão, os suplícios são individualizados. Conforme o erro, tem uma penalidade. E o inferno cristão, não. Distintamente do pagão, no inferno cristão, a punição era coletiva. Independentemente do que tinha feito, as pessoas, conforme os pais da igreja, né, os doutores da igreja, os sermões, e ainda, a exemplo, São Tomás de Aquino afirmou que os condenados ficavam em caldeirões e que os espíritos superiores, os anjos, vinham ver os caldeirões e se sentiam bem por não serem eles que estavam nos caldeirões. Aí, lembram disso? Aí Kardec te diz, os pagãos não imaginaram que os superiores saíam dos Campos Elíseos para observar os sofredores no Tártaro. Outra diferença, no inferno pagão, quem toma conta do região inferior é Hades, ou para os romanos, Plutão. Mas ele toma conta daquela região porque foi a região que coube por ele por herança. Mas ele não era mau, ele era justo e só simplesmente tomava conta da sua área e não recrutava espíritos para trazer no seu reino. Distintamente de Satã, Lúcifer, digamos, o chefe dos demônios do inferno cristão, porque esse induz os homens a errar e comanda uma legião de demônios extremamente obediente, que não se atrita, né? E sai recrutando homens para lá, certo? E Kardec nos lembra o quê? Que Jesus não esclareceu como é a realidade das coisas pela falta de conhecimentos vinculados à astronomia, à geologia e tal. Mas falou que não, gente. Existem muitas moradas na casa do meu pai. Então, há uma possibilidade de progresso, o que não havia na ideia do inferno pagão. Ou vai para os Campos Elíseos, ou vai para o Tártaro, ou vai para o reino a região de Astófolis. Eu nunca lembro adequadamente esse nome. Aí Kardec falou dos limbos, que em 2007 o Papa Bento XVI deu fim, não existe o limbo. O concílio se formou com o Papa e disse que o limbo não existe.
estava uma ideia muito restritiva, quanto muito difícil de se conseguir a salvação. Mas, anteriormente, se acreditava. Quem vai para o limbo? As crianças que morreram em tenra idade, não tendo tempo de fazer o bem nem o mal. Então, não pode ser nem punida e nem receber benefício. Assim como também aqueles que não foram batizados, né? Porque eles agem sem responsabilidade. E agora a gente está nesse item, o quadro do inferno os pagãos. E nesse ponto nós estamos tratando de um resumo da obra de Fénelon, né? Das aventuras de Telêmaco, que é o mesmo conteúdo das obras de Homero, só que em prosa, em vez de ser em verso. E o que Kardec traz para a gente é quais são as punições, principalmente para os reis. E nesse ponto que nós estamos falando do rei babilônico Naborfazan, lembram? Que ele tinha uma estátua de ouro, um templo de mármore, e que se queimava incenso, que ele era, na frente dele, adorado, né? Mas que ele foi envenenado por uma mulher que não lhe correspondia amorosamente. E no seu funeral, a urna era de ouro, lembram? E as pessoas fingiam, arrancavam seus cabelos e fingiam que iam se atirar à fogueira para morrer com ele. Mas, na verdade, ninguém estava lamentando a morte dele. E a própria família se sentiu aliviado com a morte dele. Lembram disso? E outra, como ele morreu, mataram alguns servos. Vocês também vão morrer, porque vocês têm que servir o rei lá do outro lado. Imagina a coisa. Então tá, mas o que aconteceu é que os escravos que morreram, eles não se tornaram seus escravos. Ele é que se tornou escravo de todos eles, lembram? Porque o deus Hermes, que é o deus da travessia, levou ele até Caronte. Aí Caronte, o barqueiro, né, levou ele junto com os escravos. Aí acorrenta o rei. Contra a vontade dele, acorrenta ele. Lembram? Aí, o que está acontecendo aqui? Telêmaco está entrevistando esse rei, vendo quais são os sofrimentos dele. Ele está sofrendo muito lá. Então, vamos lá. Comovido, todo mundo achou aí? Sim? Todo mundo achou? Sim. Então, vamos. Comovido diante de tal espetáculo, Telêmaco, super emocionado, comovido com a coisa. Então, vê aí, ó. É o que acabamos de ler no livro Ação e Reação, sobre a flagelação purificadora. O médium desdobrado veio aqui e vai ver como que era a coisa. No inferno pagão, né? Eras verdadeiramente feliz durante o vosso reinado? Lá na Terra você era feliz? Pelo menos para dar uma compensadinha para o seu sofrimento de agora. Antes você estava bem? Interiormente você estava bem? Sentias, porventura, essa doce paz, sem a qual, sem essa paz, o coração se conserva opresso, o coração se conserva abatido em meio das delícias? Não há dúvida que você era rei, tinha estátuas de ouro sua, e você vivia no meio do luxo, das delícias. Mas você era um coração feliz no meio dessas delícias, ou você era um coração abatido e opresso, apesar de tanta riqueza? Você tinha paz? Não. Eu não tinha paz, respondeu o babilônio. Não sei o que é a paz. Não sei o que significa isso. Eu não sei o que você está querendo dizer com essa palavra. Eu nunca senti paz. Então vejam aí, né? O que Fénelon está querendo nos mostrar, que é a história mediúnica contada por Homero. Nunca tive paz. Os sábios
exaltam essa paz como bem único. Então, eu conheci algumas pessoas que eram sábias, e elas falavam que essa paz é o único bem que se pode ter. Mas eu nunca tive isso. Quanto a mim, nunca senti paz. Meu coração agitava-se continuadamente por novos desejos de temor e de esperança. De esperança, ele está falando, é de prazer. É. E de temor vamos alguma caçada. Vamos caçar aí um leão. Então, aquela sensação da caça, isso eu buscava com frequência. Ou do prazer, isso eu buscava muito. Meu coração era continuadamente agitado por isso. Ou vamos fazer com que aqui gladiadores se enfrentem. É essa sensação que eu experimento diante da morte, um desejo, mas não é a minha morte, tem que ser dos outros. Que seja eu matando ou eu assistindo a morte alheia, eu quero ter este contínuo desejo. Quando eu estava em vida, eu só me preocupava em ter continuadamente esses desejos. Procurava aturdir-me, quer dizer, entorpecer-me. Eu queria me entorpecer, me fazer adormecer. Com o quê? Com o abalo das próprias paixões. Eu queria viver para as paixões a todo instante. Ou eu estou aqui no prazer, ou estou nessa aí da busca das caçadas, do de gladiar, de gladiadores. Eu queria me entorpecer nisso. Tendo cuidado de entreter essa embriaguez para torná-la permanente. Eu queria viver permanentemente nesse estado. Esse era o cuidado que eu tinha que ter. Queria que isso fosse contínuo. O menor intervalo de razão, o menor intervalo de calma, era algo amargo. Quer dizer, se eu não queria refletir, eu queria gozar a vida ao máximo. Porque se eu parasse algum grau de reflexão do que eu havia feito, me era amargo. Isso foi a paz que eu fruí, a paz das paixões, a paz do desejo, de temor e de prazer. Isso foi a paz que eu fruí. Qualquer outra me parece ante uma fábula, algo que eu nunca conheci, um sonho. E são esses os bens cuja perda eu deploro. Quer dizer, eu vivi a minha vida inteira para essas sensações. E tê-las perdido é algo que eu estou deplorando. Assim falando, o babilônio chorava. Então, pensa lá o rei chorando. Como um homem pusilânime, como um homem covarde. Está vendo a ideia? O homem que chora é um fraco. Mas espera lá, ele vai explicar mais. Ele vai explicar mais. Não é essa fraqueza só. Que se deixou debilitar. Que se deixou enfraquecer. Que ele mesmo ficou fraco. Por que ele ficou fraco? A ponto de estar chorando agora. Ficou fraco pela prosperidades. De viver tanto no luxo, ficou fraco. Ele está desabituado de suportar resignadamente uma desgraça. Ah, agora eu entendi porque ele quis falar, né? Como pusilânime. Ora, em vida, ele não sofria desgraças, então ele se desabituou a suportar resignadamente qualquer vicissitude, qualquer dificuldade. Havia junto deles alguns escravos.
que mandaram matar para honrar seus funerais. Olha isso. Olha isso. Isso era a nossa vida, gente. Vocês acham que não? Vocês acham que a gente não foi um rei desse aí? Não fomos experimentados aí em algum grau de realeza no passado? Então, ó, morreu o rei. E agora? Vocês 10 aqui. Vou matar vocês todos. Vou matar vocês todinhos aqui para vocês ajudarem o rei do outro lado. Não, eu não tenho família. Bora, tu vai ser o primeiro. Está reclamando, vai ser o primeiro. Então tá. Mercúrio, aí tem aqui a nota de rodapé 24. Deus romano do comércio. Deus romante dos ladrões. E aí o que se encaixa ao caso, Deus romano dos viajantes. Então o rei está viajando, o rei morreu. Então ele vai fazer uma viagem. Identificado por Hermes, dos gregos, filho de Júpiter. Quer dizer, vou fazer uma viagem, vou. Quem que eu vou orar? Eu vou orar para Hermes. Depois os romanos vão chamá-lo de Mercúrio. Fazer uma viagem. Então vai antes fazer um sacrifício ali para Mercúrio, ou Hermes nos gregos. Agora o rei morreu, o rei é um viajante, o que a gente faz? Vamos pedir a Deus Hermes que o proteja, vamos pedir ao Deus Mercúrio que o proteja nessa viagem. Pai, rei, vamos arrancar os cabelos. Pai, rei, que Hermes te cuide nessa travessia. Vou ficar arrancando os cabelos e finjo que vou pular na fogueira do rei. Mas aqui dentro diz, vai, meu filho, vai. Né? Vai ver se não volta. Já vai tarde. já vai tarde. Exatamente. Então, o rei Mercúrio, que protegia os viajantes, os entregara, quer dizer, o rei e os escravos, que foram para servir, os entregara a Caronte, com o seu rei, os escravos e o rei. Porém, Caronte concedeu-lhes aos escravos, concedendo-lhes poder absoluto sobre esse rei, a quem tinham servido na terra. Quer dizer, os que aqui foram escravos, agora têm poder absoluto sobre aquele que era o seu senhor. Né? Essas sombras, muito importante, quando a gente for estudar o final desse capítulo. Essas sombras de escravos não temiam a sombra de Nabofarzã, que os escravos retinham o rei encadeado, preso, infligindo-lhe as mais cruéis afrontas. Né? Uma lhe dizia, aí me digam, não é a mesma coisa que a gente tem visto lá no livro Nosso Lar? No livro Ação e Reação, que estamos estudando agora, mas toda a série de André Luiz é mais puro exemplo disso aqui. Aí, ó, o escravo agora era senhor do rei, né? E dizia ao rei, com tom de afronta, não éramos nós, homens, iguais a ti? Como pudeste ser tão insensato a ponto de te julgares um Deus, esquecendo a tua origem comum a todos os homens? O escravo está falando isso para o rei com intenção de afrontar, de ferir. Outra sombra, para insultá-lo, dizia, ele está acorrentado, tinhas razão em não querer que te tomassem por homem. Você tinha razão em desejar que todos os teus súditos não te vissem como um homem. Tinhas razão em desejar que todos os teus súditos te vissem como uma divindade, não como homem. Porque, na verdade, o que tu eras era um monstro, é isso que tu eras. Um monstro desumano. Outro ainda lhe dizia, então, então é fácil de repetir, né? Então, com aquele sorriso de ironia, né? Onde estão agora os teus bajuladores?
Nada mais tem a dar, infeliz. Aí as frases afirmativas. Não podes, nem mesmo, você tem que falar assim, pausada, né? Fazer o mal como antes. Aí dá uma gargalhada. Este reduzido a escravo dos teus escravos. Ha, ha, ha. A justiça de Deus, rei, tarda, mas não falha. A essas frases duras, Nabofarzã se lançava por terra, ou se jogou no chão, arrancando os cabelos no acesso de raiva, no acesso de desespero. Tá revoltado? Vai para livração e reação. Estou revoltado. Você não vai entrar na mansão paz, não. Né? E ainda, pelo jeito aqui, tu vai virar um Antônio Olímpio. Pelo jeito aqui, você vai virar um Antônio Olímpio. Mas Caronte dizia aos escravos. Ora, então Caronte dizia aos escravos, diante dessa cena inteira, diante dessa cena em que os escravos estão repetindo essas frases, e o rei tem um acesso de fúria e desespero, se lançando no chão, Caronte diz, arrastem-no. Arrastem-no pela corrente. Levantem-no contra a vontade. Ele não terá nem mesmo consolo de esconder a sua vergonha. Está melhor do que a Teresa d'Ávila, que podia ficar escondida numa parede. Ele aqui não. Não vai ter esse consolo, não. É preciso que todas as sombras do Estige, nota 26, rio que contorna 7 vezes o inferno e cujas águas tornavam invulnerável quem nele se banhasse. Depois a gente pesquisa na internet aí, porque eu não lembro. Eram 5 rios, né? No inferno pagão. Tem um que é o rio do ódio, quer dizer, aí a gente faz imaginação. Ih, morreu, como morreu? Morreu odiando. Vai seguir o rio do ódio. Né? Não, o outro morreu como? Ih, morreu nas lamentações, está na lamentação, uma lamúria danada, vai seguir o rio da lamúria. Cada um desses rios tem um nome. Aí tem o rio do esquecimento e do perdão. Não, ele está bem, olha lá. Ele esqueceu as ofensas. Ele perdoou. Então vai pelo rio do esquecimento e perdão. Provavelmente o que está seguindo esse rio do esquecimento e perdão, ele vai entrar nos Campos Elíseos. Aí tem outros rios lá, que eu não estou lembrado quais são os nomes e qual é a associação sentimental do morto que ia levá-lo a percorrer esse ou aquele outro rio. Mas aqui, ó, é preciso que todas as sombras do Estige, rio que contornava 7 vezes o inferno e cujas águas tornavam invulnerável aquele que se banhasse. Aí, todas as sombras têm que testemunhar, né? É preciso que todas as sombras do rio a testemunhem, como justificativa aos deuses que, por tanto tempo, sofreram enquanto esse ímpio, enquanto esse ateu, ele era considerado não religioso, ímpio, pelas coisas que fazia, enquanto esse ímpio reinava na terra. Né? Aí a gente lembra do livro Há 2000 anos, quando Jesus vai encontrar Emmanuel, né? Ele já está há muito tempo de joelhos, talvez Jesus levou mais de 1 minuto para chegar a ele, estava ajoelhado, e quando ele chegou, Jesus botou a mão na cabeça dele. Aí Jesus vai falar como se estivesse falando com a terra inteira. Lembram disso? Agora, olha o que diz aqui, no que a gente está lendo. Ele não terá o consolo de esconder a sua vergonha. É preciso que todas as sombras do Estige a testemunhem como justificativa aos deuses.
Então, ele se vê numa posição sofrida. Mas Jesus está dando uma lição a todos, né? E principalmente auxiliando aquele para ver se ele vence aquele orgulho dele. Né? Põe a mão na cabeça e diz: senador, senador, por que me procuras? Lembram disso? Aí já emenda. Seria melhor que tivesse me procurado de dia. Para quê? Quer dizer, com a seguinte finalidade: para que recebesses de uma vez por todas a fé e a humildade como as virtudes redentoras da tua alma. Quer dizer, então, tu não vai receber isso, tu não vai receber porque tu veio de noite. Percebe? Ele está dizendo, o que eu poderia te dar para salvar a tua alma definitivamente desses grilhões que tu arrasta há milênios, eu não vou te dar. Porque eu não vim para quebrar leis universais. Quer dizer, eu é que vou, Jesus, eu é que vou agir contra a lei do amor? Não vou. Por exemplo, ele poderia ter dito, então vamos fazer o seguinte, eu me convido para ir na sua casa e tu vai ver que fui eu que curei a tua filha. Não, eu não vou fazer isso. É contra a fraternidade. Tu é que tinha que ter trazido ela aqui ao meio-dia, com ela nas mãos. Porque aí tu receberia a fé e a humildade para a tua salvação. Mas ninguém, em lugar nenhum, vai afrontar a tua consciência. Então eu vou curar tua filha, mas é ela quem vai receber. Quem vai receber também é a tua esposa, porque ela já possui a fé. Você poderia, mas é contigo, porque eu vou curar ela à distância, é contigo. Mas o mundo orgulhoso em que tu vives, talvez te impeça de receber agora o que eu vou te dar. Bora lá. E ele, agora volta aqui para o rei, né? A gente está fazendo comparações, porque são casos idênticos. E ele avista logo, bem perto de si, o negro tártaro. Quer dizer, o pior dos infernos. Né? No inferno pagão, que é o que a gente está estudando, o quadro do inferno pagão. O pior inferno é o tártaro. O melhor... Hã? O melhor é o Campos Elíseos. E o do meio é o reino de... Eu tenho que escrever esse nome em algum lugar aqui para eu gravar. Um lugar que você ficava só vagando. Não tinha descrição nenhuma, você só fica vagando. Não recebe nem o bem, não recebe nem o mal, não é legal, você só fica vagando. Então, não, ele vai para o Tártaro, esse rei babilônico. Ele avista logo bem perto de si o negro Tártaro, de onde saía escura e espessa fumaça, cujo odor empestado, infectado, o odor corrompido, provocaria a morte, caso se espalhasse pela morada dos vivos. Olha isso. Lembro que certa vez o seu Jerônimo me perguntou assim, João, por que você acha que Jesus disse para Madalena não tocá-la? Olha, seu Jerônimo, eu acho
Quer dizer, acredito, presumo, quer dizer, não vou fazer uma afirmação categórica. Creio eu que ele foi buscar Judas nas regiões inferiores. E os fluidos que estavam em torno de Jesus podiam prejudicá-la. Beleza, demorou ali um mês, veio o Divaldo, aqui em Campo Grande, né? Aí o Divaldo já dá a resposta para mim e para o seu Jerônimo. Ele não só foi pegar Judas, como aquela energia que ele estava envolto poderia fulminá-la. Divaldo usou este verbo. Eu gravei o conteúdo, porque era um conteúdo que a gente tinha, né, se interessado. A energia poderia fulminá-la. Aí lê aqui. No Tártaro tinha uma fumaça, cujo odor empestado provocaria a morte na morada dos vivos. Então, a gente está com algum conhecimento aí do plano espiritual faz tempo, isso vem de Homero. Essa fumaça cobria um rio de fogo. Acho que esse era o rio do ódio. O rio do fogo era o rio do ódio. Um turbilhão de chamas, cujo ruído desse rio, semelhante às torrentes mais caudalosas, quando se precipitam essas correntes de altos rochedos em profundos abismos, este barulho, né, este ruído, concorria para que nada se ouvisse nesses lugares tenebrosos. Então era um barulhão, o rio de fogo. Ô, João, Sim. eu achei aqui o nome dos rios do inferno. Ah, sim. Aqueronte é o Rio das Dores. Rio das Dores. Flegetonte é o das queimaduras. Sim. Cocito das lamentações. Aham. Estige dos horrores. E Lete do esquecimento. Aí, do esquecimento e do perdão. Lete. Esse é o rio que a gente tem que ir, hein, gente? Não, esqueci todas as ofensas e perdoei também. Né? Secreta, muito legal. Isso aí. Muito bom. Secretamente animado, estimulado por Minerva. Aí tem a nota de rodapé 28. Atenas, né? Deusa latina, deusa romana, da sabedoria e dos artesãos, né? Deusa da sabedoria e dos artesãos. Assimilada pelos romanos a Atenas dos gregos. Então só mudou o nome aí. Atenas dos gregos é a deusa da sabedoria e dos artesãos, né? Que para os gregos era, para os romanos era Minerva. Então essa deusa animou, estimulou Telêmaco. Para quê? Para que ele entrasse sem medo no Tártaro, nesse abismo, nesse pior inferno aí, que era para onde ia o rei Naborfazã. O duro é que os próprios escravos iam com ele, né? Toma conta de prisioneiro, é prisioneiro também, né? A Joana de Anjos que diz isso. Porque o barqueiro Caronte, o barqueiro era o Caronte. Barqueiro. Mas eram as próprias almas que remavam. Você acha que o Caronte ia remar? Não, né? Vocês aí remem, ainda tem que dar um dinheirinho, o barco é meu. Então chegou no... Lembra, tem uma história de Paulo que se envolve com os artesãos, né? Não lembro qual é a cidade, em que ele fez, digamos assim, tão bem essa cidade, Éfeso, a cidade de Éfeso, que o que acontecia em Antioquia e em Jerusalém de fenômenos de voz direta e outras fenomenologias, em Éfeso aconteceu em praça pública. Tá? Aconteceu os fenômenos em praça pública.
Então, o que aconteceu? Atraiu a cidade inteira para o cristianismo, para Jesus, para o evangelho. Então, não se adorava mais Atena de Éfeso, né? Diana de Éfeso, não era mais adorada. Só que, na época de adoração da Diana, os artesãos, né? Eles vendiam muitas estátuas, que eram, inclusive, estátuas miniaturas ou partes da estátua da deusa que as pessoas usavam na roupa, colocavam em casa as estátuas. Aí o que aconteceu? Como ele atraiu todo mundo ao cristianismo, os artesãos ficaram revoltados. E isso levou para ele um problemaço. Os artesãos foram juntando gente, gritando, grande é a Diana de Éfeso, grande é a Diana de Éfeso. E Áquila e Prisca acabaram presos por causa disso, e eles iam matar Paulo, o pessoal que não deixou o Paulo ir lá conversar com eles. Depois de muito... Foi ali que ele foi apedrejado? Não, noutra cidade. Essa aí foi a cidade de Listra. Então, aí, ó, tem a ver aqui com essa história, a gente sai ligando os livros todos. Então, vamos lá aqui, ó. Então, o Telêmaco, não vou entrar aí, não. Vai, vamos lá. A deusa encheu ele de coragem, né? Não foi dele mesmo que ele tirou a coragem. A Minerva encheu de coragem para que ele entrasse sem medo desse abismo. Beleza. Aí esqueceu Narbofarzan. Já está decidida aí as punições, os ensinos a respeito de Narbofarzan. Não teve paz nem na terra e não teve paz do outro lado. Aí agora o que ele vê? O Telêmaco viu primeiramente um grande número de homens que tinham vivido, esses homens, nas mais humildes condições. Grande número. Quer dizer, não é porque era pobre que foi para os Campos Elíseos, está no Tártaro. Humildes condições, pessoas, né, com situação difícil, que eram punidos. Por quê? Por haverem procurado as riquezas, apesar de não as tê-las, pela forma que buscaram. Qual? Pelo meio de fraudes, pelo meio de traições, pelo meio de crueldades. Né? Então, estavam lá. Os que buscaram, mas não conseguiram a riqueza eram pessoas de humildes condições. Mas o meio pela qual buscaram, ainda que não tenham conseguido, que foi o quê? As fraudes, as traições e as crueldades, levaram ele para o Tártaro. Esse é o primeiro ensino aí. Quer dizer, o segundo, depois aí do Nabofarzan, né? Aí notou muitos ímpios, quer dizer, muitas pessoas contrárias à religião. Muitos ímpios hipócritas. Que, agora a terceira punição aí, o terceiro caso. Pessoas que simulando amar a religião, simulavam amar a religião, dela se tinham servido da religião como de um belo pretexto para satisfazerem ambições particulares e zombarem das pessoas crédulas. Então, se a gente está estudando as punições, estamos vendo aí o terceiro caso de punição pelo inferno pagão. Qual? O dos que simulam ser religiosos. Os hipócritas. E utilizam a religião para as suas ambições e para a zombaria dos crédulos. Tem isso aí por aí? Tais homens que haviam abusado da própria virtude, porque o que é religioso é o que é virtuoso, e eles abusaram disso. O maior dom dos deuses, a virtude, as virtudes. Realmente ser amoroso, realmente ser humilde, realmente ajudar sem intenção. Eram punidos como os mais celerados de todos os homens. Então, estamos vendo aí qual era a pior punição.
Bom, nós tivemos aqui um Deus que fez muito mal a todo um povo, punido. Nós estamos vendo as pessoas que não eram reis, humildes condições, mas que foram fraudulentas, traiçoeiras, cruéis, punidos. Mas os piores são os hipócritas. Terceiro caso aí é o pior caso, os hipócritas, os que se utilizam da religião para angariarem as suas ambições e zombarem dos outros. Os filhos que, como era a época do mundo pagão, os filhos que haviam degolado seus pais. Então, o que hoje causa horror no contexto social, o que não é admissível, era mais comum. Filhos degolando os pais, muito mais do que hoje. Os filhos que haviam degolado os pais, as esposas que mancharam as mãos no sangue dos maridos, esposas que matavam os maridos. Os traidores, que venderam a pátria, quer dizer, foi em outro povoado vizinho, inimigo, e deu as coordenadas para que toda a pátria tivesse um grande prejuízo. São os traidores. Violando todos os juramentos? Sim. Os que mataram os pais, as esposas que mataram os maridos. Vê que devia ser tão comum o marido matar a esposa que não colocou. Os traidores da pátria sofriam penas menos cruéis do que dos hipócritas. Aí, capítulo 28 do Evangelho, a coletânea de preces. Preces pelos espíritos endurecidos. Primeira coisa que tem de conteúdo antes das preces. Olha, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é diferenciar os espíritos que são francamente maus dos que são hipócritas. Vai fazer prece pelos endurecidos? Vamos. Vamos fazer. Primeira coisa, ele era francamente mau ou era hipócrita? Porque os primeiros, os francamente maus, eles são conduzidos ao bem com mais facilidade que os segundos. Os francamente maus, eles são mais facilmente conduzidos ao bem que os hipócritas. Os francamente maus é por causa da natureza deles, ainda bruta. Eles fazem o mal, digamos, por instinto. É algo que está na natureza, é o grau evolutivo deles. Os hipócritas não. Os hipócritas, eles são muito inteligentes e eles não têm nenhuma fibra sensível. Nada os toca para captar a confiança. Então, talvez seja desarrazoado fazer a prece pelos hipócritas. Está perdendo tempo. É como querer colocar para dentro da mansão paz alguém que não tem condição de entrar. Olha que coisa, né? Eles não temem a Deus, eles usam o nome de Deus para praticar todas as torpezas com essa máscara. Eles simulam bons sentimentos, mas agem às sombras. São muito mais perigosos. Evangelho segundo o Espiritismo, dá uma lida lá. Prece pelos espíritos endurecidos. Prece pelos endurecidos. E agora aqui, Kardec vem dizer que, desde o tempo pagão, o homem tem conhecimento, ou deveria ter conhecimento, pelo menos lhe foi disponibilizado por Homero, que os hipócritas são mais punidos do que os outros. Os três juízes infernais. Quem eram os três juízes infernais? Minos, Radamanto e Éaco, né? Minos era o que decidia. Radamanto participava do julgamento das almas da Ásia e Éaco das almas europeias. A América não tinha
Faltava aí, descobrir a América. Então, vamos lá. Esses 3 juízes infernais assim o queriam. Os 3 juízes diziam, não, os hipócritas é que têm que sofrer mais. Mas por que os hipócritas têm que sofrer mais? Por esta razão. Qual? Os hipócritas, eles não se contentam em ser maus, como os demais ímpios. Porém, querem passar por bons e assim eles concorrem por sua falsidade para que os homens não ousem mais confiar na verdade. Então, eles atrasam o coletivo. Eles fazem com que na nossa mente surjam as desconfianças. Quem ama não desconfia, já disse Paulo aos Romanos. Mas, então, esses hipócritas atrasam demais o progresso humano. Eles são mais punidos. Os deuses, conforme um conhecimento tão antigo, os deuses que eles zombaram, os deuses que eles desprezaram diante dos homens, empregam com prazer todo o seu poderio para se vingar de tais insultos. Aí a gente sabe que não é bem assim, né? Está fazendo Deus um Deus vingativo. Né? Perto destes homens, mas agora as causas da punição são conhecimentos antigos e com todo sentido. Perto destes, dos hipócritas, então vê, a gente já viu 4 tipos de punição aqui no Tártaro, né? O caso particular do Deus que causou mal a todo um povo, o caso dos que, em humildes condições, buscavam a riqueza sem conseguir, mas os meios fraudulentos, traiçoeiros e cruéis eram a causa da punição. Aqueles que degolaram seus pais, os cônjuges que mataram uns aos outros, os traidores da pátria, eles são menos punidos. O pior caso é dos hipócritas. Porque o pior caso dos hipócritas, porque eles atrasam os homens, fazendo com que uns desconfiem dos outros. E, às vezes, pessoas comuns acabam desacreditando de pessoas extremamente sérias e honestas. Perto deste aparece um 5º caso. Aparecem os outros homens, que as pessoas comuns julgam pouco ou nada culpados. Então, mais um ensino. Né? Lá no Evangelho não diz que muitas vezes a gente condena aquilo que Deus absolve e a gente absolve aquilo que Deus condena. Então, é o caso aqui, certo? Não, essa pessoa aí com certeza não vai para o Tártaro, não. Com certeza ela não vai, ela não tem nada ou tem bem pouca culpa. Mas que a vingança dos deuses persegue impiedosamente. Mas o julgamento dos deuses é outro. Quem são esses? Que estão lá no Tártaro? São os ingratos. São os mentirosos. Mas uma mentirinha. Os aduladores, que louvaram o vício, o puxa-saco de alguém viciado. Quem mais? Os críticos perversos, que procuram manchar a mais pura virtude. Enfim, aqueles que, julgando temerariamente, imprudentemente as coisas, sem as conhecer a fundo, prejudicaram, por isso, a reputação dos inocentes. Então, algo menos que os hipócritas, mas os inocentes tiveram a reputação perturbada pela ingratidão, pela mentira, pela adoração e pela crítica. Certo? Foi o 5º caso. Telêmaco, vendo os 3 juízes sentados a condenarem um homem,
ousou perguntar-lhes quais eram os seus crimes. Então, Telêmaco, né? Telêmaco se interferiu no julgamento. Senhores juízes, excelências, quais foram os crimes deste homem? Aí o condenado tomou a palavra e logo bradou. Quer dizer, aí ele se sentiu estimulado pela pergunta de Telêmaco, né? E deu um grito. Nunca fiz mal algum! Se estimulou, porque o Telêmaco fez a pergunta e já deu um grito que nunca fez mal. Todo o meu... Ainda não falou só isso, né? Todo o meu prazer consistia em praticar o bem. Fui generoso, fui liberal, fui justo, fui compassivo, tive compaixão, fui bondoso. De que podem, pois, juízes, de que podem, pois, vós censurar-me? Minos, aí tem lá, nota de rodapé, 29. Rei lendário da Creta, filho de Europas e de Zeus, era um juiz do inferno junto com Eco e Radamanto. Eco julgava as almas europeias, Radamanto as almas asiáticas. E o mais elevado deles era Minos, que dava a posição final. Então lhes disse: não te fazemos nenhuma acusação quanto aos homens. Quer dizer, realmente, com relação aos homens, não estou ouvindo ninguém emitir um pensamento falando mal de você ou te xingando. Ninguém está te entregando aqui, ó. Estou aqui captando a mente de todo mundo, o raciocínio de todo mundo. Não tem pensamento negativo dos homens contra você. Não te fazemos julgamento, nenhuma acusação quanto aos homens. Porém, pergunta, não devias menos a eles, aos homens, do que aos deuses? Já viu. Ele fez muita coisa pelos homens, mas não era religioso. Certo? Não fez nada pelos deuses. Não fez nada. Que justiça, pois, é esta de que te vanglorias? Se você não envolve as questões religiosas, a tua justiça é restrita, é vã. E ainda, você se orgulha, se vangloria de uma justiça limitada. Para com os homens que nada são, não faltaste jamais a qualquer dever. Foste virtuoso, é certo, mas só atribuíste esta virtude a ti próprio e não aos deuses. Quer dizer que, às vezes, quando nós somos virtuosos, é uma presença espiritual, é uma sintonia mental melhor que me sustenta. Virtude que eles te deram, porque querias gozar do fruto da tua própria virtude, ter alguma coisa de virtuoso em ti e te fechar em ti mesmo. Foste a tua divindade. Ah, mas aí você extrapolou, meu amigo. Você foi tão orgulhoso que você se imaginava um Deus. Mas os deuses que tudo fizeram, e o fizeram apenas para si, aí a gente vai corrigindo as partes, né? Não podem renunciar aos seus direitos. Tu os esquecestes, e eles também te esqueceram. Aí lembra a frase de Jesus: quem se envergonhar de mim, eu também me envergonharei dele do outro lado. Eles te negarão, eles te entregarão a ti mesmo, pois quiseste pertencer-te e não a eles. Procura agora, se podes, o consolo em teu próprio coração. Este agora, para sempre, separado dos homens, às quais querias agradar. Este só contigo. Tu que eras o teu ídolo. Fica sabendo que não há verdadeira virtude
sem respeito e amor aos deuses, a quem tudo é devido. A tua falsa virtude, que por muito tempo deslumbrou os homens ingênuos, vai ser confundida. Os homens, por não julgarem o vício e a virtude, senão pelo que lhes agrada ou incomoda, são cegos quanto ao bem e quanto ao mal. Aqui, uma luz divina derroga os seus julgamentos superficiais, condenando muitas vezes o que eles admiram e outras vezes justificando o que eles condenam. Vamos parar aí. Então já viu, a punição desse sexto caso é o orgulho. Beleza, gente? Então, olha, eu vou dizer para vocês, mesmo antes de Jesus, a gente já tinha muito conhecimento do que era erro, o que era virtude, ou pelo menos deveria ter. Ave, nem me lembra dessas coisas, João. Eu fico desesperada. Quanto tempo estamos perdendo, meu Deus. É. Verdade. Misericórdia. Mas como Nossa. o João falou, a gente já melhorou, né, João? Que a gente fazia cada barbaridade, né? Só lembrar dos 18 anos. Isso voltar lá atrás, o que a gente já não fez nesses reinos aí, só Deus que sabe. Cabeça com 60, uma idade mental de 15. Era como a gente era no passado. Né? A idade de 60 com a cabeça mental de 15. E estava no auge. Ainda tem, né, João? Se a gente for olhar, tem muita gente ainda assim. Tem. Incrível, mas sabe, tem. Assim, quanto a essa questão da brutalidade, violência, você vê que esse pessoal que está morando nessa periferia, né, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, no Jacarezinho, lá, né? Então, assim, a brutalidade é assim, selvagem, né? Não tem lei de perdão lá. Se errou, você vai passar por uma punição, um tribunal deles lá que é coisa assim que dá para comparar com essas coisas do passado, né, João? Sim. E é o caso da Mansão Paz, né? Do lado de fora da Mansão Paz. E o que é que diz a Mansão Paz? Não tem uma solução. Não tem uma solução imediata. Vai tempo para resolver isso. Gente, na hora da prece, eu acabei de saber que desencarnou a Sueli Caldas Schubert de Covid. Com certeza vai para uma excelente colônia. Deus é misericordioso, um trabalhador, né? Uma trabalhadora do bem. Muito. Muito. Liberdade. Ganhou a pátria espiritual. E cumpriu aqui, né? Cumpriu uma tarefa aqui. Virtuosa. Sim, cumpriu. Quem faz a oração, gente? Faz aí, Malu. Já fez a inicial. A moça já fez. Eu faço, Malu. Cidinha, muito bom. Pai misericordioso e bondoso, vem nos ensinando há tantos séculos, milênios, e ainda não aprendemos a sua lei de amor. Mas queremos servir, queremos amparar e queremos que a luz brilhe sempre, para que consigamos ver nos estudos, no conhecimento, para nos libertarmos nessa existência. Que eu sei que agora é apenas um aprendizado, para que podemos, em outra existência,
pôr em prática. Nos ajude a nos esclarecer. Muito obrigada, nosso irmão João, que tu nos tem amparado nesses estudos, para que tenhamos força de vencer a nós mesmos, que a dificuldade não está no outrem, está em nós mesmos. E agradecemos a este dia por tudo que recebemos e que podemos fazer alguma coisa pelo nosso próximo. Que assim seja. Ah, Deise, esqueci de falar Não tem problema. A gente mentaliza nas nossas preces em casa. Né? Não, mas eu mentalizei aqui. Eu também mentalizei. Já recebi. Claro, desde que a Deise já trouxe o caso, já. A espiritualidade já está atuando.